não há no pensamento de Calvino, você mencionou aí a sua igreja local, não há no pensamento de Calvino, e aí nesse sentido a igreja está na tradição calviniana, né, que seria a tradição de Calvino propriamente dito, lugar para salmodia exclusiva. Então, Calvino não foi um defensor da salmodia exclusiva. Então, em todas as edições do Saltério de Genebra, a gente tem mais do que os salmos, mais do que os salmos. Então, a gente tem outros textos bíblicos, a gente tem textos confessionais. Então, por exemplo, o credo apostólico aparece em quase todas as edições do Saltério de Genebra. E existe pelo menos uma versão do Saltério e liturgias de Genebra que tem textos autorais. Inclusive, um poema atribuído a Calvino aparece em uma liturgia de Genebra do século XVI. Então, possivelmente, um cântico foi composto por Calvino para compor esses hinais. Agora, o que me chama a atenção é o percentual. Ou seja, na tradição reformada, a gente canta mais a Bíblia, depois os documentos confessionais, depois a nossa hermenêutica. Isso deveria ser a ordem na tradição. Isso é a ordem no Saltério de Genebra. A Bíblia, os documentos confessionais, a nossa hermenêutica. O que aconteceu no mundo contemporâneo é que isso inverteu. Ou seja, a gente canta muito a nossa hermenêutica, a nossa experiência com Deus. Não é nem a nossa hermenêutica, é a nossa sensação. Isso, a nossa experiência, né, com Deus. Alguma coisa de Bíblia, porque a gente tem, por exemplo, boas heranças no Brasil aí, do Vencedores por Cristo, por exemplo, no Louvor 3, se não me engano, que é aquele... de Salmos. Isso, dedicado exclusivamente. O primeiro disco do Asaf Borba era só texto bíblico. Também muita você lembra, coisa o primeiro assim, que ele fez, Dom e Asaf. Eu, ainda seminarista, fui participar, corri atrás do meu pai, né? Ficar olhando e estava participando de uma reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio, em Campinas. E num debate, um pastor se levantou para defender a salmodia exclusiva e o cântico do Saltério de Genebra, né? Um outro pastor, e aí eu cito, né? Os dois são muito queridos, eu respeito muito os dois, mas o outro porque é aquele tipo amigão, assim, e que me alegro muito com a pessoa dele, o reverendo Mauro Aiello, ele não argumentou, ele levantou, daquele jeitão dele, a gente conhece bem, né? E aí ele começou, firme está o meu coração, ó Deus. Ou seja, cantando um salmo que é de um disco de Vencedores por Cristo, né? Interessante. As edições do Saltério, porque as pessoas às vezes podem se perguntar, o que a gente faz então? Todas elas foram construídas, ou iniciadas pelo menos, por meio do método da compilação. A gente fica pensando assim, o que a gente vai fazer? Como elaborar, eventualmente, um saltério brasileiro, né? Cara, já tem muita coisa pronta. Já. Muita coisa sendo feita. Você tem aí, com a minha voz clamo ao Senhor. Então você tem vários salmos aí que já foram... Citei vencedores aqui, mas tem outros... E não só salmos, mas como outros textos bíblicos. Outros textos bíblicos. Cântico de Maria, Cântico de Simeão. Profundidade da riqueza. É o texto que está sendo cantado. Uma coisa legal que pastores podem fazer, e grupos de música das igrejas, é levantar o que a gente tem de textos sendo cantados e que podem compor para a gente, pelo menos, equilibrar isso que acontece hoje. Então, eu não acho que seja necessariamente ruim cantar textos autorais. Eu acho que a gente deve continuar cantando textos autorais. Mas eu acho que a gente deve ter um olhar especial para o texto literal da Escritura e os textos dos documentos confessionais para fazer a igreja cantar mais aquilo que historicamente se cristalizou como a nossa fé, não é? Quer dizer, a Escritura é a palavra de Deus, mas os documentos confessionais é aquilo que a igreja, na recepção desta revelação, cristalizou como a sua fé, juntamente com a nossa, aquilo que a gente experimenta na relação com Deus, etc. Então, acho que a gente precisa primeiro começar a equilibrar isso. E o sonho futuro é que o jogo seja virado e a gente canta mais ou seja, você colocou então, imagino que seja uma análise que um princípio seria, obviamente, essa estrutura, né? Primeiro e essencialmente a palavra, Sim. Em segundo lugar, mas não com equivalência, Sim. Em segundo lugar, os textos confessionais e, no último lugar, algo que seja autoral. Autoral, Além dos textos confessionais, eu diria
textos que se tornaram clássicos ao longo da história da igreja. Então, por exemplo, a editora Monergismo, ela publicou recentemente um livro chamado O Vale da Visão, que é um conjunto de orações puritanas. Sim, sim. Cara, aquilo já não é mais a experiência de um homem com Deus. Claro, os textos nasceram dali, mas aquilo historicamente se cristalizou como a fé da igreja ao longo da história, por causa da recepção e etc. Né? Tem peso histórico. Sim. Então, eu acho que os músicos fariam muito bem se eles pegassem aquelas orações lá e dissessem, olha, o que a gente pode musicar daqui, por exemplo? Além disso, a gente tem visto no meio da igreja gente boa, bons compositores, mesmo que com um tom mais popular de música, e não popular levando para uma ideia chula, mas mais simples, né? De uma poesia mais comum, mais cultural e cotidiana, que tem composto tanto fora do Brasil, e as traduções têm ficado boas, aquela firme, então minha alma, né? E outras coisas, por exemplo, Projeto Sola. Não que tudo tem que ser trazido para dentro do culto, mas que são, como você tem usado a experiência ou hermenêutica, mas que reflete imediatamente a nossa doutrina com a raiz bem enraizado nas Escrituras. Sim. Né?